Fala galera, tudo bem? Aqui é o Eric, curador da Biblioteca Nerd, e hoje eu vou apresentar um vídeo para vocês explicando um pouco aí do que está acontecendo no cenário da DC Comics atualmente, né? Vamos falar aí de DC Renascimento, Flashpoint, 952 e principalmente do lançamento do Bottom. Então se liga aí. Eu vou contextualizar aqui um pouquinho para vocês, né? Recapitulando aí, voltando um pouquinho no tempo aí para falar desde do Flashpoint, né? Para quem não conhece, o Flashpoint ele foi uma saga aí dos quadrinhos que serviu para fazer um reboot nos quadrinhos da DC Comics. Então, algumas publicações não estavam indo muito bem, a editora decidiu dar uma repaginada nos personagens, mudar um pouco a característica, não só visuais, mas também de história, né? Até a origem dos personagens. Então eles criaram uma mega saga chamada Flashpoint, ou Ponto de Ignição, né? Como é conhecido aqui no Brasil, que serviu justamente para rebootar esse universo da DC. Flash, ele usa o poder dele para voltar no tempo, para tentar salvar a mãe dele, né, da morte. Só que acontece uma mudança aí na linha cronológica que bagunça tudo, né? O Batman, o Bruce Wayne, que morreu nessa nova linha cronológica, e o Thomas Wayne, que é o Batman, a Mulher Maravilha está em guerra com o Aquaman, o Cyborg é o maior herói dos Estados Unidos, ali, o mais famoso e tal. Então acaba bagunçando tudo. E a história gira em torno disso. No final eles vão acabar conseguindo retomar as rédeas aí da linha temporal, né? É uma história muito legal, vale muito a pena ler. Se você não conseguiu ler, não conseguiu ter acesso ao encadernado, também tem a animação, né, que a Warner produziu, que é bem fiel à história do quadrinho. E, como eu falei anteriormente, né, essa mega saga da DC serviu justamente para fazer um reboot e dar início aos chamados Novos 52, que foi uma fase, né, que a proposta era ter 52 títulos de personagens diferentes, e esses títulos cada um iria durar por 52 edições, né? Então deu início ao novo universo da DC, recontando a origem de alguns personagens. Porém, o Superman ele não conseguiu alcançar um sucesso relevante assim para a editora, porque o Superman ele é um personagem que carrega a editora da DC basicamente nas costas, né? Ele e o Batman. Se algum desses personagens não estiver vendendo bem, a editora tem que fazer mudanças para conseguir fazer eles venderem, porque eles são o carro-chefe, né, da editora. E foi isso que aconteceu nos Novos 52. O Superman não estava sendo elogiado pela crítica, ele não estava tendo boas vendas, então eles decidiram fazer novamente um outro reboot, né? Eles falam que não é reboot, mas não deixa de ser um reboot, que foi o Renascimento. E aí onde a gente vai chegar na parte do que está acontecendo agora na editora DC. O Renascimento da editora DC surgiu com essa história aqui, né? Que é como se fosse uma edição zero aí do Renascimento, né? Um especial. Nessa história aqui, eles vieram com a proposta de retomar as origens clássicas dos personagens, né? Retomar a essência heróica do Superman, retomar a essência de cada personagem que foi perdida nos Novos 52 e não estava agradando os leitores, principalmente os leitores mais assíduos, né? Os fãs da DC Comics já de muitos anos. E também não estava chamando novos leitores, o que também é importante para a editora. Então eles decidiram trazer de volta a essência dos personagens dessa história aqui, desse renascimento, e também trouxeram uma proposta interessantíssima, que foi o quê? De reunir o universo da DC Comics, os personagens da DC Comics, com o universo de Watchmen, que também pertence, né, à DC Comics.
Então eles vêm com essa proposta nessa primeira revista. Basicamente, se você não leu o 952, nem o Ponto de Ignição, não tem problema. Você consegue ler essa HQ tranquilamente, porque ela é uma história fechada, né, um chamado one shot. Então ele tem o começo, meio e fim nessa única edição aqui. E é uma história que ela meio que faz uma homenagem a toda a história da DC Comics, né? Era de prata, era de ouro e tudo mais. Para quem é fã já das antigas e conhece tudo isso, já lê há muito tempo, vai pegar várias referências legais assim dessa homenagem, vai até se emocionar algumas partes aí, mas para quem não conhece também não tem problema, porque isso não influencia no decorrer da história. Você não vai se sentir perdido na história por não pegar uma referência, um easter egg ali. Você vai conseguir aproveitar a história de boa. Então, essa leitura é ótima para quem quer iniciar no mundo dos quadrinhos e curte bastante a DC. Se você já vai juntar uma coisa que você gosta, personagens que já você conhece, por mais que você nunca tenha lido nada deles, e você vai se introduzir nesse universo da DC e vai poder até começar a acompanhar as séries mensais aí do Renascimento, arcos, né, de cada personagem, né, com roteiristas novos, recontando aí desde o número 1 a história de cada personagem, mas eles não vão recontar a origem dos personagens, assim como foi no Novo 52. Dessa vez a história é contínua, né? Ela vai a partir desse especial aqui do Renascimento, mas se você quiser, por exemplo, começar uma série do Batman, ou começar uma série do Lanterna Verde, e não quiser ler o especial, também não tem problema, porque não é uma sequência direta, né? Ele é um especial, né, como o próprio nome já diz, é uma história fechada, não vai influenciar tanto assim no decorrer das histórias de cada personagem. Ela vai ter mais influência num arco chamado O Bottom, que envolve publicações do Flash e do Batman. Então essa história do Renascimento, ela vai influenciar mais na cronologia assim, da DC Comics, com essa história aqui do Bottom, que na verdade serve de prelúdio para uma mega saga que a DC está lançando já nos Estados Unidos e em breve vai chegar aqui no Brasil, que é chamado O Relógio do Juízo Final, ou Doomsday Clock, né, no original, que essa sim vai juntar os personagens de Watchmen com os personagens da DC. Então parece um pouco uma enrolação assim, né, que a DC anunciou que ia juntar, lançou esse especial, depois essa saga aqui, e ainda não apareceu nenhum personagem de Watchmen no universo da DC. Mas tudo isso é para preparar o leitor para essa nova saga que vai vir, né, que é o Doomsday Clock, que em breve já vai chegar aqui no Brasil. Então, no caso do Bottom, ele seria como se fosse uma sequência, né, direta aqui desse quadrinho aqui do Renascimento, só que, ao contrário do especial do Renascimento, ele faz muitas referências, não só referências, mas até utilizando os próprios personagens do arco Ponto de Ignição. Então fica um pouco difícil, até um pouco confuso de você ler isso daqui sem conhecer a história do Ponto de Ignição. Então, por mais que você não tenha lido HQ, não tenha HQ, você pode assistir a animação, que pelo menos você já vai ficar situado aí do que vai estar acontecendo. Por exemplo, você vai ver o Thomas Wayne como Batman, você pode não entender porquê, né? Isso é explicado no Ponto de Ignição. Então tem bastante detalhes, até a proposta, né, que vai dar início, vai ser o start aí para o Doomsday Clock, é a proposta de que o Dr. Manhattan influenciou ali no Ponto de Ignição, naquele momento em que o Flash volta no tempo, não foi ele que bagunçou a linha cronológica, foi sim o Dr. Manhattan que estava ali em algum lugar observando tudo e influenciou os acontecimentos ali a seu bel prazer, ali não se sabe ainda porquê, vai ser explicado isso no Doomsday Clock. Então, para você ler essa HQ e ter um aproveitamento 100% dela, não só se divertir, mas entender tudo o que está acontecendo aí no universo DC, é interessante que você tenha lido o Ponto de Ignição
ou que ao menos você tenha assistido a animação, que já vai ajudar bastante. Mas você não precisa, não fique bitolado assim em ler os Novos 52 em todo, ou ler todos os títulos do Renascimento até agora. Isso daí é uma diversão à parte, assim, vai nos títulos dos personagens que você mais gosta, entendeu? Vai nos títulos mais aclamados, por exemplo, entendeu? E nisso a curadoria da Biblioteca Nerd tenta ajudar, né, os seus assinantes, indicando coisas que tem mais a ver com o seu gosto, coisas que você vai poder aproveitar mais, para que você não perca tempo lendo um título que você não vai dar continuidade, vai acabar parando no meio da série. Então, você fazendo essa sequência de leitura, Flashpoint, Renascimento e o Bottom, você vai chegar super preparado para aproveitar ao máximo esse arco aí que promete ser um dos melhores aí da atualidade. Eu estou muito empolgado para ver o Doomsday Clock. E é isso. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, se inscrever no canal se você não for inscrito, né? Deixar o seu like. E se você quiser saber mais sobre a Biblioteca Nerd, que é o primeiro clube de leitura de quadrinhos do Brasil com curadoria especializada, entra aí no link que vai estar na descrição do vídeo, acesse o nosso site e saiba mais. Valeu, galera!